Vamos falar um pouco mais sobre a definição de comprimento. Nós vimos então que no Sistema Internacional de Unidades o comprimento é uma das grandezas fundamentais. Vamos entender como que ela foi definida, tá? Então o metro foi inicialmente, lá naquela primeira Convenção de Paris, definido como 1/10 de milionésimo da distância entre o Equador e o Polo Norte. Se você não entendeu nada, fica tranquilo, dá uma olhada nessa imagem aqui, ó. Aqui a gente tem o globo terrestre, aqui a gente tem o Polo Norte e aqui a linha do Equador na Terra. Então você imagina uma linha indo daqui do Polo Norte até o Equador, e como a convenção foi de Paris, né? Então essa linha tem que passar por Paris, apesar de que qualquer outro lugar aqui daria a mesma coisa. Mas então você tem uma linha passando aqui, vindo do Polo Norte, passando por Paris e chegando até o Equador. Você pega essa linha toda aqui, e aí você pega 1/10 dela, ou seja, você divide ela em 10 pedaços, divide em 10 pedaços e pega um desses pedaços. Aí você pega um desses pedaços e divide em 1 milhão de pedaços, ou seja, você vai pegar 1 milionésimo desse pedaço, e 1 milionésimo desse pedaço vai ser chamado então de metro. Tá? Então você pegou essa distância, dividiu em 10 pedaços e depois pegou um desses pedaços e dividiu em 1 milhão, pegou um desses pedaços e chamou então de metro. Uma forma equivalente seria dizer que essa distância toda aqui tem 10 mil quilômetros. Então essa distância tendo 10 mil quilômetros, você consegue calcular proporcionalmente aí o tamanho de um metro. Com isso, a distância entre esses dois pontos era definido como sendo, né, fazendo o caminho inverso aí, ó, 10 vezes 1 milhão de pedaços, cada um desses pedaços com 1 metro. Isso vai dar então 10 milhões de metros. Cada quilômetro corresponde a 1000 metros, então eu vou tirar aqui 3 zeros e vou ficar então com 10 mil quilômetros. Por isso, é a mesma coisa dizer que esse tamanho todo aqui tem 10 mil quilômetros. Só que mais tarde o metro passou a ser definido como a distância entre duas linhas finas gravadas perto das extremidades de uma barra de platina e irídio. Ou seja, eles mudaram a definição. Então, em vez de pegar essa distância, por quê? Porque a Terra não é perfeitamente esférica. Então, em vez disso, eles pegaram uma barra feita de uma liga, né, de platina e de irídio, uma barra metálica, e aí marcaram duas linhas finas perto das extremidades dessa barra e falaram, bom, o metro passa a ter então esse tamanho. Eles usaram a platina e irídio por causa das suas propriedades, né? Ela não muda muito de tamanho, ela tem uma certa constância. Aí, em 1960, foi adotado um novo padrão para o metro. Ou seja, esse aqui foi o terceiro padrão de metro, baseado no comprimento de onda da luz. Ou seja, os cientistas redefiniram um metro como sendo igual a 1.650.763,73 comprimentos de onda de certa luz vermelha alaranjada emitida por átomos de criptônio 86 em um tubo de descarga de gás. Ou seja, eles pegaram um gás, botaram lá num tubo, esse gás emite uma certa luz vermelho e alaranjada. Aí eles pegaram essa luz do gás, essa luz tem uma certa oscilação, então é o que a gente chama de comprimentos de onda. E aí o metro foi definido como sendo este número de oscilações dessa luz. Então, você repara que ficou uma coisa muito mais sofisticada do que definir o metro em termos de uma barra metálica, né? Só que aí em 1983 foi necessário redefinir o metro, ou seja, a quarta definição para que houvesse maior precisão. Por que os cientistas foram fazendo isso, esse tanto de definições? Porque a tecnologia foi ficando cada vez mais precisa. Ou seja, houve cada vez mais necessidade de se ter uma definição do metro. E lembra que o metro é o padrão para a medida de comprimento e ele é extremamente importante. Então houve a necessidade de uma definição cada vez mais precisa do metro por causa do avanço das tecnologias. Então, o metro, em 1983, passou a ser definido como a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. Ou seja, você vê
a distância percorrida pela luz nesse intervalo de tempo aqui, ó, é a distância de 1 metro. E aí, dessa forma, a velocidade da luz C fica sendo definida por padrão com o valor de 299.792.458 metros por segundo, que na prática a gente arredonda para 300 milhões de metros por segundo. Só que aí, em 2019, ou seja, há pouquíssimo tempo, a definição do metro foi atualizada para incluir a redefinição de segundo, mas não mudou muito além disso. Então observa como que a ciência é dinâmica, nós já falamos sobre isso. Ou seja, ela vai se atualizando conforme as tecnologias vão evoluindo para ser cada vez mais precisa e sofisticada.